31 de agosto de 2024, Igor Pareto, um jovem comerciante de 27 anos, é encontrado sem vida com cerca de 20 golpes de faca no apartamento da sua própria irmã. O desenrolar desse crime brutal revelou uma trama complexa e obscura de traições envolvendo a sua própria irmã, o seu cunhado e a sua esposa, que culminaram em uma grande tragédia. Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre o caso do Igor Pareto, é um caso que está bem na mídia. O Igor ele foi encontrado já sem vida dentro do apartamento da própria irmã, depois de supostamente descobrir traições envolvendo a esposa dele, o cunhado e a própria irmã. Então é um caso bem complexo, eu esperei passar alguns dias aí de investigação para trazer uma timeline aí mais definida do que supostamente aconteceu no dia do crime. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o curtir porque me ajuda muito. E também se você quiser, me segue nas minhas outras redes, porque eu tô sempre postando outros conteúdos, também é uma maneira de você estar bem mais próximo de mim. E não esquece também de se inscrever no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Então, recado dado, vamos pro caso de hoje. Todo esse caso aconteceu em Praia Grande, São Paulo, em 31 de agosto de 2024 e inicialmente contou com a participação de 4 pessoas do mesmo ciclo familiar, o que torna todo esse caso ainda mais completo e mais bizarro. O primeiro casal envolvido seria o Igor Pareto, a vítima do caso. Ele era um comerciante de 27 anos e era casado há cerca de 6 anos com Rafaela Costa e o casal tinha um filho de 5 anos. Já o segundo casal envolvido era composto pelo seu melhor amigo, o Mário Vitorino, que era marido da sua própria irmã, a Marcele, e consequentemente ele era o seu cunhado. Acontece que o Igor e o Mário, eles eram extremamente próximos, eles não eram só cunhados, mas também melhores amigos, e inclusive eles também eram sócios de empreendimentos ali, de empresas ali que eles trabalhavam em conjunto, então eles tinham uma aproximação ali, tanto muito pessoal quanto profissional também. Além disso, eles faziam muito ali parte do ciclo social um do outro, até porque frequentemente eles viajavam juntos, os dois casais, e a Marcela e a Rafaela, elas também eram muito amigas, o que facilitava ali a convivência entre eles, então era muito fácil de encontrar os casais juntos, sempre saíam juntos, sempre viajavam juntos. A Marcela e a Rafaela sempre estavam ali uma com a outra, gravavam muitos stories, sempre estavam ali nas redes sociais mostrando que eles passeavam realmente juntos, então você via que a relação dos dois casais ali era realmente de muita proximidade, eles eram muito amigos e eram familiares ali, né, querendo ou não, porque eles já estavam casados há um bom tempo e eles tinham essa convivência já de muitos anos. Sobre a relação do Igor com o Mário, algumas fontes dizem que inclusive foi o Igor que trouxe o Mário para os negócios dele, chamou o Mário para ser sócio dele. O Mário supostamente trabalhava antes como empacotador de uma outra empresa, e aí depois que o Mário se casou com a irmã do Igor, né, ele trouxe o rapaz para junto nos negócios que ele já tinha, ele já era um empresário, então ele meio que deu essa oportunidade, né, do Mário fazer uma sociedade com ele, e aí o Mário largou o emprego que ele tinha e começou a trabalhar junto com o Igor. Isso fez com que eles se aproximassem cada vez mais, né, então além de amigos, eles tinham também essa relação de sociedade. Acontece que nos meses que antecederam o fatídico dia 31 de agosto, ambos os casais eles já vinham com dificuldades nos seus próprios relacionamentos. Inclusive a Rafaela, ela conta que a Marcele e o Mário, eles já estavam meio que separados ali desde junho e julho, então eles estavam numa crise já de alguns meses antes, e ela conta que ela e o Igor também estavam separados desde o dia 24 de julho, mas só no dia 30 de agosto, um dia antes do crime acontecer, que eles finalmente deram um ponto final ali na relação, e o Igor acabou saindo de casa. A Rafaela, a esposa do Igor, que é a vítima aqui da situação, ela apresentou uma entrevista para algumas redes abertas, onde ela conta que na sexta-feira o Igor teria ido embora de casa, porque foi aquele término final que eles tiveram, né, do relacionamento, e à noite ela tinha marcado de sair com a Marcele para jantar. Então ali perto das 10 horas da noite daquele dia, na sexta-feira do dia 30, ela e a Marcele saíram para esse jantar, e aí depois desse jantar elas foram se divertir em uma festa, e nessa festa estavam justamente o Igor e o Mário, né? Como eles eram muito amigos, eles tinham ido juntos também para essa festa, e a Marcela e a Rafaela também foram para a mesma festa, porém eles não se encontraram, pelo menos é o que a Rafaela conta. Ela disse que não entrou em contato nem com o Igor nem com o Mário durante a festa,
mas ela sabia que eles também estavam por lá. Só que o que é que acontece é que no dia 31 de agosto, na madrugada ali durante a festa, que já seria no sábado, a Marcele e a Rafaela elas são registradas entrando no apartamento da Marcele, ou seja, elas abandonaram ali a festa e resolveram ir para o apartamento da Marcele, e lá elas são registradas aparecendo ali no elevador a cerca de 4h40 da manhã, então elas parecem até se divertir um pouco um com a outra, como elas eram muito amigas, então até faz sentido, né, elas terem ido embora juntas, já que elas tinham chegado juntas na festa, e é isso que é registrado no elevador ali, aproximadamente nesse horário. E é aí que vem a reviravolta desse caso, e o que torna esse caso ainda mais complexo, é porque nessa entrevista a Rafaela ela conta que naquele momento, quando acabou a festa, que ela foi para casa da Marcele, ela teria ficado de carícias ali com a Marcele, então ela teria ficado com a ex-cunhada naquele dia. Inclusive ela disse que foi a primeira vez que aconteceu aquilo. Então naquele momento que elas foram para o apartamento, ela já estava meio de chamego ali com a Marcele. Mas ela conta também que teria marcado de sair com o Mário naquela mesma madrugada, próximo às 5 horas da manhã. Então eles já vinham de conversa semanas antes, né? Ela já vinha num relacionamento meio que extraconjugal com o próprio Mário, né? Que seria cunhado dela ali também. Então ela já tinha marcado, inclusive, de sair com ele e que coincidentemente seria ali aproximadamente às 5 horas da manhã daquele dia. Então, de acordo com a Rafaela, ela ficou ali com a Marcele, trocando carícias com ela durante um período, até se aproximar ali do horário que ela teria supostamente combinado de se encontrar com o Mário. E quando ela viu que o horário estava se aproximando, ela decidiu ligar para o Mário para ver se ia dar certo mesmo, né, o encontro deles, já que eles já vinham marcando de um tempo antes. E aí foi o momento em que, quando ela fez essa ligação para o Mário, o Igor, ele supostamente estava no carro junto com o Mário e ele teria visto a ligação da Rafaela para o Mário e teria estranhado toda aquela situação. E aí ele teria questionado o Mário porque a esposa dele estava ligando para ele às 5 horas da manhã. E aí teria sido o estopim onde ele acabou descobrindo que provavelmente ele estava sendo traído. Nesse momento, o Mário teria enviado algumas mensagens para Rafaela dizendo que o Igor teria descoberto a traição, então ele teria dado a entender, né, que o Igor teria descoberto a traição. E nesse mesmo momento, o Igor também começou a enviar várias mensagens para Rafaela, de instigamentos, inclusive, ameaçando ela, dizendo que ia tirar a vida dela. Então, por volta das 5h40 da manhã, é possível ver a Rafaela descendo ali pelo elevador, saindo do apartamento da Marcele, e supostamente seria exatamente o horário ali onde o Igor ele teria descoberto a traição e a Marcele estaria indo embora justamente para que o Igor não encontrasse ela lá, uma vez que ela percebeu que o Igor e o Mário eles estavam indo em direção ao apartamento da Marcele. Então ela estava com muito medo daquela situação, até porque nessa entrevista ela conta que o Igor já teria ameaçado ela algumas vezes, dizendo que se ela traísse ele iria tirar a vida dela. Então ela estava bem supostamente preocupada ali com a situação e preferiu ir embora antes que eles chegassem. Apenas 4 minutos depois da Rafaela sair do prédio da Marcele, aproximadamente às 5h44, o Igor e o Mário eles chegam no apartamento e são vistos discutindo ali no elevador. Então dá pra ver que o Igor tá cobrando ali o Mário, provavelmente querendo saber respostas porque ele tava ali conversando com a esposa dele naquele horário. E provavelmente o Igor ele imaginava que a Rafaela estaria com a Marcele, até porque elas foram embora juntas. Então acho que a ideia dele de ir lá no apartamento da Marcele era confrontar mesmo a Rafaela, tirar satisfações ali do porquê ela estava mandando mensagens pro Mário, se eles estavam tendo algum tipo de relação. Então eu acredito que o Igor, ele quis ir pro apartamento da Marcele justamente para tentar tirar essas satisfações com a própria Rafaela. Só que cerca de 20 minutos depois que o Igor e o Mário entraram no apartamento da Marcele, apenas o Mário e a Marcele foram vistos saindo do apartamento pelo elevador, e também é possível ver algumas manchas que aparentemente são de sangue na roupa da Marcele, o que causou bastante estranheza, né? Até porque o Igor não saiu mais do apartamento. Aquele momento em que eles subiram ali no elevador foi o último momento em que o Igor foi registrado ali com vida, né? E em seguida o Mário e a Marcele eles saem do apartamento e vão em direção do apartamento do Mário. Nesse caso, como a Marcele e o Mário eles estavam separados, cada um tinha o seu apartamento, então eles vão em direção ao apartamento do Mário, eles entram lá bem rapidinho, 5 minutos, já retiram o que parece ser algumas roupas e o Mário ele pega um galão
que não dá para especificar do que é que seja, mas eles entram e saem bem rápidos e simplesmente seguem em fuga ali da situação. De acordo com a investigação, a partir daí eles teriam fugido e se encontrado com a Rafaela cerca de 2h30 depois em um posto de gasolina em Caçapava. Nesse momento, a Rafaela ela teria abandonado o próprio carro e entrado no carro dos dois ex-cunhados, e ela conta nessa entrevista que no momento que ela entrou no carro deles, estava o Mário, a Marcele e ela disse que não sabia o que tinha acontecido com o Igor. Ela disse que naquele momento é que ela descobriu porque a Marcele teria dito que o Mário teria tirado a vida do Igor. Então ela disse que ficou chocada ali na hora com a situação e meio que nem sabia o que fazer. Mesmo sabendo que o marido dela teria sido assassinado pelo próprio cunhado que estava dentro do carro, a Rafaela ela decide seguir com o casal. Então os três eles pegam o carro e vão seguindo viagem ali para a região de Campos de Jordão. Só que no meio ali daquela viagem, algumas horas depois, a Marcela ela acaba sendo deixada em um dos pontos e ela acaba voltando para Praia Grande, enquanto a Rafaela e o Mário eles supostamente vão para um motel. Enquanto isso, logo no horário da manhã, o corpo do Igor ele é rapidamente encontrado pela polícia. Isso aconteceu porque os vizinhos ali do apartamento da Marcele ouviram diversas gritarias ali no horário entre 5, 6 e pouca da manhã. Então eles já chamaram a polícia conseguiu entrar no apartamento e lá eles encontraram o corpo do Igor. Ele já estava sem vida, ele tinha recebido cerca de 20 golpes de faca, inclusive eles encontraram a faca ali próximo ao corpo. O apartamento ele também estava completamente revirado, que aparentava ter tido alguma briga, alguma luta corporal ali entre os dois. E a polícia imediatamente começou a colher algumas informações de vizinhos e tudo mais, e nas câmeras de segurança eles conseguiram constatar que o Mário e a Marcele teriam saído logo após o suposto assassinato do Igor. Então eles começaram a ser procurados pela polícia, tanto o casal quanto a própria Rafaela. Então, inicialmente, o que se parece é que a motivação do crime estaria então ligada à descoberta da traição, dessa tripla traição, né, envolvendo a esposa, a irmã e o próprio cunhado. E o Igor ele teria supostamente morrido justamente por ter ido, né, ao encontro da Rafaela inicialmente, mas quando chegou no apartamento teria gerado uma briga ali com o ex-cunhado, teria resultado na sua morte. Então no dia 6 de setembro, a Marcele e a Rafaela elas decidiram se entregar para a polícia. Até então elas estavam, entre aspas, foragidas, mas elas contataram seus próprios advogados e decidiram ficar à disposição da polícia. E quando elas chegaram na delegacia, ambas prestaram seus depoimentos e suas versões do que teria acontecido naquela noite. Em depoimentos, a Marcele, a irmã do Igor, ela teria dito que ela estava em outro cômodo do apartamento quando o crime aconteceu e que ela inclusive não sabia do relacionamento que a Rafaela estava mantendo com o Mário até o momento que de fato a briga aconteceu e que o Igor estava questionando sobre o relacionamento do Mário com a Rafaela. Então ela conta que não viu nem quando começou, a não ser o fato de que quando ela saiu do cômodo eles já estavam em briga e o Mário acabou tirando a vida do irmão dela, do Igor. Já a Rafaela, a esposa do Igor, ela disse que foi embora do apartamento da Marcele minutos antes do Mário e o Igor chegarem, porque ela viu pelo rastreador que eles estavam chegando e que ela estava com bastante medo da reação do Igor, porque ele supostamente já tinha ameaçado a vida dela caso soubesse de alguma traição. Inclusive, ela conta que ficou na esquina e viu quando o Igor e o Mário chegaram, após a saída dela, e que o Igor ficou mandando mensagem xingando e dizendo que ia matar ela. Então ela ficou com muito medo da situação. Ela disse que a reação dela foi realmente sair dali antes que eles chegassem e que ela não sabia nada do que tinha acontecido. Inclusive ela estava indo em direção da casa da mãe dela para fugir do Igor, mas o Mário teria comunicado a ela que teria dopado o Igor e que ela deveria fugir em direção a São Paulo antes que o Igor acordasse. Então, supostamente, sem saber de nada o que tinha acontecido com o marido sobre o crime, a Rafaela ela conta que ficou com medo, né, da reação do Igor, então acabou seguindo os direcionamentos do Mário, já que ele disse que tinha apagado ali o Igor, né? E aí ela acabou só descobrindo do crime quando ela encontrou os dois ex-cunhados ali horas depois no posto de gasolina. Então ela disse que ficou surpresa ali com toda a situação, né? Inclusive nesse momento ela conta que eles meio que tiveram até uma discussão ali entre os três, sem saber o que é que eles fariam ali depois, né, de acordo com o que tinha acontecido. E ela até disse que a Marcele, durante aquela discussão, teria sugerido que o Mário abandonasse ela, a Rafaela, lá no posto, para que eles dois pudessem fugir juntos.
Só que eles acabaram decidindo que, na verdade, a Rafaela ia sair para fazer compras de roupas para o Mário, já que ele praticamente só tinha saído com a roupa do corpo e ele ficaria foragido. E a Marcele aqui retornaria para Praia Grande. Então, foi isso que eles fizeram. A Rafaela comprou, então, algumas peças de roupa para o Mário. Eles deixaram a Marcele em um ponto e ela acabou indo embora. E em seguida, o Mário e a Rafaela, eles foram para um motel para que o Mário pudesse trocar de roupa, tomar banho. E ela comenta que eles ficaram lá por cerca de 2 horas, até que a Rafaela, ela conta que ela meio que caiu em si e pensou, né, que ela não estaria envolvida naquilo tudo e acabou decidindo ir embora sozinha e meio que abandonou o Mário. Nesse momento, o Mário ele se tornou o principal suspeito de ter realizado o crime e seguiu foragido, mas no dia 15 de setembro ele foi encontrado e preso próximo a Rio Claro, no interior de São Paulo, na casa de um homem chamado José Marcondes da Silva Costa, que seria um tio da Rafaela. De acordo com familiares do Igor, ele foi encontrado dormindo na casa e ele tinha uma quantia consigo de cerca de R$8.000 e 3 celulares. E o Mário ele teria sido encontrado depois pela família do Igor, que recebeu uma denúncia anônima sobre o seu paradeiro e a família acabou denunciando para a polícia. Então a polícia, quando chegou, né, no suposto lugar que ele estava escondido, eles de fato encontraram o Mário lá e nesse momento ele acabou sendo preso. Isso para mim é extremamente bizarro porque a Rafaela, ela conta que ela não teve participação naquilo, ela nem sabia sobre o crime, nem sabia de nada, inclusive ela teria saído, né, do motel supostamente porque caiu em si de que ela não tinha participação em nada do que tinha acontecido ali, mas o Mário ele foi encontrado supostamente na casa de um familiar da própria Rafaela, ou seja, ela, querendo ou não, meio que ajudou ali, né, a fazer com que ele se escondesse. Não sei qual seria essa relação do Mário com esse tio da Rafaela, se eles eram próximos, ou se supostamente foi a pedido da própria Rafaela ou da própria Marcele, mas o fato é que ele foi encontrado na casa de um suposto familiar da própria Rafaela, o que gera bastante estranheza sobre o fato dela ter falado que não tinha nenhuma relação com tudo aquilo que tinha acontecido. Inclusive ela estaria sofrendo muito porque ela não conseguiu participar nem do funeral do próprio marido. Então assim, ela até chora durante a entrevista que ela fala, né, que não conseguiu participar de nada e que ela era uma vítima, entre aspas, ali da situação também, porque ela não tinha nada a ver com aquilo que tinha acontecido e quem sabe o que aconteceu dentro seria só o próprio Mário e a Marcele. Mas é muito estranho o cara simplesmente tirar a vida do seu marido e você esconder o cara na casa de um familiar. É uma situação muito estranha. Então, os 3 seguem presos até o momento. O Mário ele já tinha uma prisão preventiva de 30 dias, então provavelmente é o tempo que a investigação vai correr para colher mais evidências sobre o que tem acontecido. Agora, esse fato aí de ter um possível familiar da Rafaela envolvido ali em esconder o próprio Mário também vai ser um ponto que provavelmente vai ser investigado. E é claro, a participação da Marcele, porque ela saiu com a roupa ensanguentada. Então é um caso que gerou bastante confusão ali, provavelmente a investigação vai tentar apurar de fato o que aconteceu dentro do apartamento. Inclusive, os próximos passos da investigação incluem várias ações importantes para esclarecer os detalhes do crime, como, por exemplo, tentar identificar mensagens trocadas entre o trio ali para tentar confirmar o relacionamento entre eles. Provavelmente vai ter mais interrogatórios envolvendo a própria Marcele, a Rafaela e o próprio Mário para bater a história de cada um, para tentar entender a dinâmica do que aconteceu naquela noite, se foi algo realmente ocasionado pela aquela situação ou se foi algo que já era planejado de algum tempo, é algo que as autoridades vão investigar. E eles também vão analisar evidências coletadas, tanto na faca que estava dentro do apartamento, claro, também o local de crime, que estava totalmente revirado ali, várias manchas de sangue, inclusive as manchas de sangue na própria roupa da Marcele e marcas de sangue também foram encontrados no próprio carro do Mário, que foi abandonado ali quando eles foram para o motel. Então, assim, são vários pontos que a perícia está investigando, eles ainda têm um tempo para trazer os resultados até dos exames de sangue para comprovar que são de fato do próprio Igor, da própria vítima, mas é um caso que está em investigação, os 3 principais suspeitos seguem presos e a polícia também está procurando encontrar testemunhas que possam ter visto ou ouvido algo relevante, até porque muitas pessoas ouviram a gritaria do que aconteceu no apartamento. Tem vários relatos de pessoas que ouviram até algumas falas e provavelmente a polícia vai incluir tudo isso no inquérito, na investigação, para tentar desvendar o que é que aconteceu nesse crime. A família do Igor atuou
ativamente, praticamente desde que aconteceu o caso, principalmente um dos irmãos dele, que se eu não me engano é candidato a prefeito ali em São Paulo, na região. Então a família tá bem engajada para buscar justiça pelo Igor. Inclusive, esse irmão dele fala que se a Marcele tá envolvida, ela também deve pagar, porque o que eles fizeram com o Igor foi muita crueldade. Realmente o rapaz, ele sofreu muito, foram muitos golpes, o que impossibilitou qualquer chance dele sobreviver ali diante da situação. Realmente foi um ataque muito grave, muito brutal. Então, é um caso que segue investigação, provavelmente vão ter novas atualizações nas próximas semanas, enquanto a investigação segue, justamente tentando buscar mais alguém que esteja envolvido, ou tentar entender toda essa dinâmica. E qualquer atualização relevante sobre esse caso eu venho trazer aqui para vocês. Bom, esse é o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já conhecia esse caso, comenta aqui embaixo ou comenta algum outro caso que você gostaria de ver aqui no canal. Se você tem alguma notícia sobre esse caso, que eu deixei de falar aqui ou que eu me equivoquei aqui na minha fala, comenta aqui embaixo também, que eu vou gostar de saber notícias sobre esse caso. Claro que tudo que foi contado aqui é o que está sendo relatado na mídia, não é a região que eu moro, então, querendo ou não, eu dependo nas notícias que vão surgindo, né? Então, todo esse roteiro foi baseado no que surgiu na mídia e, obviamente, quem mora mais ali na região vai ter muito mais informação sobre esse caso. Então, se você tem alguma informação relevante, já comenta aqui para que eu possa trazer no próximo vídeo, se for uma informação realmente relevante. Bom, é isso, eu te espero no próximo caso.